mais um Peladeiros. Fala galera, chegamos com mais um Peladeiros aqui direto dos laboratórios de rádio da Universidade de Santa Cruz do Sul para tratar sobre Libertadores, Campeonato Brasileiro e também sobre a seleção brasileira que entra em campo na noite desta quinta-feira para enfrentar a Bolívia em jogo válido pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Começo apresentando quem faz esse programa junto comigo, olha, Lurian Schultz, tudo bom? E aí Bruno, e aí pessoal, e a gente fazendo mais um programa enquanto o Inter continua respirando por aparelhos. Gregory Reis também tá por aqui, tudo bom, Gregory? Olá, se organizar direitinho mesmo, todo mundo joga Libertadores. Exatamente. Só ir com calma. É só ir com calma porque teve mudanças na Libertadores confirmadas em reunião no último domingo e essas mudanças afetaram diretamente o Campeonato Brasileiro, mudando o regulamento da competição que está em andamento. A partir de agora, então, o G4, os 4 times que iriam a Libertadores, passam a ser 6 times indo a Libertadores pelo Brasileirão, podendo esse G6 virar G7 ou G8, dependendo dos times que forem campeões da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. O que vocês acharam dessas mudanças? Ou um possível G9, numa ano que hipótese vem, né? mais... Se algum time ganhar a Libertadores... A Libertadores, a Sul-Americana e o vencedor da Copa do Brasil estando entre os 6 primeiros. E são vagas separadas, né? São 6 vagas no Brasileirão, mais uma vaga para a Copa do Brasil, e uma mais vaga para o campeão da possível, Sul-Americana e uma vaga para o campeão da Libertadores. E os 3 primeiros vão direto para a fase de grupos e o quarto, quinto e o sexto vão para a pré-Libertadores. Que será extensa, bem mais extensa do que acontece. O Brasil, no mínimo 7 vagas, o Brasil vai ter todo ano, né? Com a possibilidade de 8 ou 9 vagas, dependendo do campeão da Sul-Americana e da Libertadores do ano anterior. Quase uma mini Copa do Brasil aí. O que vocês acharam dessa mudança de regulamento aí da Conmebol, que em meio às competições, aos campeonatos nacionais sul-americanos, muda o regulamento e afeta diretamente as ligas? Eu acho que a mudança, a maior mudança que foi da Libertadores, que poderia ter sido feita lá para 2018, eu acho. Acho que deixa 2017 no velho formato, e aí os campeonatos estaduais vão se adequando em 2017. A gente pode dividir a culpa da CBF desse G6, de ter formado esse G6 com a Conmebol, que anunciou esse novo calendário, essa nova forma da Libertadores 4 meses antes da próxima edição da Libertadores, né? Isso, claro, que prejudica os clubes, o planejamento dos clubes, tanto no Brasil como fora do Brasil, tanto que a gente tem os times mexicanos considerando a hipótese de ficar fora da Libertadores a partir de agora, por esse calendário ser anual, né? E eles não terem a possibilidade de disputar, por estarem disputando a Conca Champions, né? Champions, exatamente, que leva um clube mexicano ao Mundial, inclusive. Uma pequena mudança que teve é que os clubes mexicanos eles vão poder decidir a Libertadores em casa, caso eles se mantenham. Mas isso, do mesmo jeito, não vai levar eles para o Mundial através da Libertadores. E sobre a decisão, na grande final, ficou decidido que será em 2 jogos, não terá jogo único, pelo menos para 2017. A Conmebol ainda estuda em 2018 realizar, assim como na Champions, uma final em estádio único, em jogo único. Algo que acho que não é viável no nosso continente, né? Tanto financeiramente, tanto por questões de mobilidade. E cultura também, né? É do cultura do futebol sul-americano, jogo final em 2 jogos. E também diria que a torcida sul-americana é um pouco mais rústica do que a europeia. Um jogo com 2 torcidas não locais num estádio poderia... E um pouco mais clubista, eu diria, né? Na Europa, uma final entre Juventus e Barcelona, por exemplo, num país distinto dos dois, leva muita gente, muitos curiosos por futebol. Aqui, esse clubismo que nos leva, por exemplo, se tivesse uma final entre um São Paulo e um time da Argentina que fosse realizada na arena, digamos assim. Não sei se os locais ali iriam ao jogo, acho que não. Acho que nem a Globo também, se tivesse 2 times de fora do Brasil, acho que passaria a final também. E como também, passa a final da Champions. E também a possibilidade da Conmebol tá fazendo um revezamento nas sedes e provavelmente usando os estádios lá pro norte do Brasil e nordeste, que não os elefantes brancos, né, da Copa do Mundo, que não são muito aproveitados. A Arena da Amazônia. É provável que eles fossem usados, mas creio que não lotariam com uma final de Libertadores. Eles não lotam para jogos entre clubes brasileiros.
Outra mudança que ocorreu na Libertadores foi que a partir de 2017 os clubes deverão ter um time de futebol feminino para poderem disputar a competição masculina. O que vocês acharam dessa mudança? É uma mudança forçada, mas é uma mudança visando melhorar a qualidade e também a divulgação do futebol feminino, né? Bom, eu gostei até. Tem até, acho que 2019, né? Os times criaram um time pra querer jogar a Libertadores. Eu achei bom, acho que vai desenvolver até dos clubes médios ali. Por exemplo, se uma Chapecoense chega a se classificar, Mas ela e vai ser aí, obrigada a criar um mas time, e aí ou se associar a um clube que tenha. teria condições de criar um time de uma hora para outra, assim? Mas tu pode se associar, né, a um outro clube da cidade que tenha também um... Tem isso, porque alguns times tradicionais não tem time feminino, né? Aqui pegando a tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino de 2016, Flamengo tem, Corinthians o Flamengo parceria tem, com o Audax. o Corinthians a princípio o time próprio, né? Tem, parece que tem. O Santos também Tem. tem uma das equipes mais tradicionais, o Ah, Vitória da Bahia, o América Mineiro e o Vasco da Gama, a gente pode citar assim, entre os mais tradicionais, os outros times do Campeonato Feminino, como a Ferroviária de São Paulo, Duque de Caxias do Rio de Janeiro. Tem algum gaúcho aí? Não, Só pra- nem É, pelo menos no Campeonato Grêmio e Brasileiro. Inter teriam que ver o que fazer, né? Nessa nova regra. O Juventude do Rio Grande do Sul participou da Copa do Brasil de futebol feminino nesse ano. Então, talvez aí poderia pintar uma parceria com a dupla Grenal para quem sabe tentar inscrever esse time. Não sei se a Conmebol aceitaria. Mas eu acho que também tem a ver também uma ajuda também das confederações. Eu me lembro, acho que há pouco tempo teve a final acho que, do Campeonato Paulista, eu acho. Foi às 11 da manhã, com calorão. Acho que as federações têm que ajudar também a colocar nos horários melhores. No sábado, quem sabe às 4 horas. E a TV transmitido também, né? E outra mudança da Conmebol em cima da hora foi essa, né? Da obrigação do time de futebol feminino poucos meses antes de começar a próxima Também. Libertadores. Imagina se a Chapecoense ou a Ponte Preta classificam para a Libertadores via Brasileirão, vão ter condições de montar um time em 4 meses. Seria tudo mais fácil, como o Gregory falou, se fosse para 2018 as mudanças da Libertadores, né? Teria 2017 todo para se adequar às mudanças, para estar acostumado com o regulamento desde antes do campeonato, para aí tu sofrer as mudanças da classificação. Eu espero que eles não façam igual a CBF, criem uma música para Libertadores. Seria. Tem já uma musiquinha lá, uma música meio que imitando a da Liga dos Campeões. Puta tem. que pariu. Passava nos programas da RBS. Basta ver. Não. Outra probabilidade em 2018 é de termos o sorteio da fase de oitavas de final da Libertadores, que deixaria de ser então o primeiro melhor colocado enfrentando o 16º melhor colocado da fase de grupos, para passar a ser como na Champions, com sorteio, não podendo haver cruzamento entre times do mesmo país, é isso? No caso não pode. No caso, essa possibilidade foi levantada depois da reunião que aconteceu domingo, né, com todos os países que formam a Conmebol. E foi contratada uma consultoria pela Conmebol para visar essas melhorias na competição. E essa consultoria sugeriu, então, um sorteio nas oitavas de final, que é o mesmo sistema da Liga dos Campeões, né? Eu apoio isso aí. Eu acharia também interessante, né? Tu não saberia o time Na que minha tu vai disputar. Na minha opinião, esse é como é que eu posso dizer? Esse sistema de oitavas Foi um acerto ou não? Não sei se Não, esse atual sistema da Libertadores, ele é único. Eu não lembro de nenhuma outra competição que o primeiro enfrenta o 16º, o segundo enfrenta o 15º e assim por diante. Tem mesmo. Eu acho interessante esse sistema, mas eu acho que a partir das quartas de final, então poderia ser sorteio. Campeonato Gaúcho, não é assim? Que o primeiro enfrenta o Campeonato oitavo, Gaúcho é o assim. segundo Paulista enfrenta o também é assim. sétimo. Mas aí... É só dentro do Brasil, no caso. Mas aí o Campeonato Gaúcho, por exemplo, ele tem um grupo único de times na primeira sim. fase. E a Libertadores tem 8 grupos, então seria fica imprevisível totalmente saber diferente. quem... E outra coisa que pode mudar também é como o Corinthians já foi acusado de fazer de querer o resultado e tu entregar jogos, né? O Corinthians Aí, no ficou caso- manchado naquela causa que ele enfrentou o Guarani do Paraguai, preferiu enfrentar o Guarani do Paraguai nas oitavas e acabou... Entregou pro São Paulo na primeira fase, acabou inclusive. e acabou perdendo. Isso acho que pode ser facilmente corrigido com todos os jogos da última rodada no mesmo mesmo horário. Como acontece no Brasileirão.
Eu acho que complica um pouco por causa do fuso horário, né? Mas daria pra tentar, quem sabe. É, porque eles colocam os grupos pra decidir os seus últimos jogos separado, então isso facilita bastante. Não sei se daria problema por causa do fuso horário, porque ia ter time brasileiro jogando em casa pra poder ser transmitido no Brasil. Poderia ter jogos no horário de Brasília e em outros horários, na última rodada. Uma coisa que eu acho TVs que locais, cada uma transmitiria o time que Exatamente. interessasse. uma coisa eu acho que tem que ficar é que a Conmebol pode fazer alguns testes, como, por exemplo, o sorteio nas oitavas, mas se der certo, pode voltar atrás também, né? A gente viu o exemplo, da Fórmula 1, que tentou um sistema novo de classificação, foi um fracasso e voltou atrás. Ruim. Tentaram numa ou duas corridas no máximo, né? Foi 2. E a Conmebol já meio que largou essa pro público, né, da final única, pra ver se tinha uma aceitação, né, popular, e como não teve, eles já voltaram atrás. Mas agora vai haver uma nova reunião nas séries da Conmebol no dia 17 de outubro que vão ser acertadas aí, acho que talvez o ranqueamento e como os clubes vão entrar em cada fase da Copa Libertadores. Lembrando que as vagas elas já foram acertadas. E nós já temos alguns clubes definidos e classificados para Libertadores, né? O Luria tem a lista ali de alguns clubes. A Argentina, que tem 6 vagas, ela já tem 4 vagas definidas. Pelo campeonato argentino do primeiro semestre, o Lanús, o São Lourenço, o Estudiantes e o Godoy Cruz já estão classificados. E ainda tem... Falta uma vaga pela Copa da Argentina. E outra que a Argentina vai ter que ver o que fazer, né? A outra não definiram ainda como vai ser. Manda pro Brasil fazer um G10 uma vez assim. Não, mas aí vai virar uma Copa do Brasil de vez. O Boca e o River, lembrando, não estão classificados até o momento, mas os dois ainda seguem na disputa da Copa Argentina, que está nas quartas de final. Então ainda tem chance. Podem ser premiados com uma vaguinha aí, sobrando. Talvez se a Argentina der pro vice da Copa da Argentina ou por ranqueamento, não se sabe. A Colômbia tem 4 vagas, mais a do campeão, que é o Atlético Nacional, que já está garantido no ano que vem. Colômbia com 5 vagas em uma Libertadores, hein? E o Independiente Medellín, que foi o campeão do Apertura, que já está classificado. O Santa Cruz da Sul-Americana. Exatamente. Então a Colômbia tem a vaga do torneio Finalização, mais a vaga da melhor pontuação acumulada na temporada e mais uma que não tem definição ainda, que foi a vaga extra da Conmebol. Vamos mandar todo mundo pro Brasil e daí quem não cair vai pra Libertadores ano que vem. Essas vagas extras, né? A Argentina ganhou uma, a Colômbia ganhou uma e o Chile ganhou uma. As confederações nacionais ainda não decidiram como vão ser distribuídas essas vagas. Então o Chile já tem a Universidade Católica classificada, faltam 3 equipes. A Bolívia já tem os seus 3 times, que são o Sport Boys, o Jorge Wilstermann e o The Strongest. O mais forte está classificado, então. Não o Leão, né, mas... Na altitude? Na altitude, e é uma altitude cruel na Bolívia, hein. O Equador não tem nenhum dos seus 3 times classificados ainda. O México tem esse impasse ainda, né, se o México vai estar ou não, mas caso esteja, já tem o Chivas classificado na 3ª vaga. As outras 2 ainda não foram definidas. O Paraguai não tem nenhuma das 3 definidas, assim como o Peru e a Venezuela. E o Uruguai já tem os seus 3 times definidos, que são o Peñarol, o Nacional do Uruguai e o Cerro também, que ficou em 3º no campeonato. O que vemos é que os times mais tradicionais de cada país, assim, tirando a Argentina, que não teve River e Boca, agora tem chance de mandar todos os seus principais clubes, né? Com o aumento de vagas, principalmente na Colômbia e no Chile, ali a gente não tem mais assim, uma possibilidade de uma zebra, digamos assim. No Equador também ali agora tem 3 vagas. Uma correção só. No Equador a gente já tem o Barcelona de Guayaquil classificado e no Paraguai a gente já tem o Libertad, só que eles ainda não sabem a sua posição no sorteio. O Equador deve ser um Emelec e uma LDU ali, né, pra preencher esses... E o Independiente Del Valle, que foi finalista no último ano, não também pode aparecer. Tem que ver a classificação. Vamos falar um pouco então de seleção brasileira. Na noite desta quinta-feira, a seleção brasileira volta a campo pelas eliminatórias sul-americanas para enfrentar a Bolívia. O jogo que tem início às 21 horas e 45 minutos. E o técnico Tite vai promover algumas mudanças na equipe devido a contusões, inclusive. Em Natal o jogo, na Arena das Dunas. Isso mesmo. Então o time do Brasil, que deve seguir no mesmo esquema do Tite, que ele sempre usa, o famoso 4-1-4-1, vai ter o Alisson, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e o Felipe Luiz. No meio campo, o Fernandinho substitui o Casemiro, junto com o Renato Augusto.
Aí o substituto do Paulinho é o grandíssimo Juliano, ex-Grêmio, Que tá jogando Meu muito, hein? Deus. Felipe Coutinho e Neymar. E no ataque, Gabriel Jesus. O que vocês acharam dessa escalação aí? O Tite que manteve o padrão, alguns jogadores da confiança dele entrando no time, inclusive como o Juliano. Não, o pessoal acho que tá contestando porque ninguém ficou muito afim de falar. Não, o Fernandinho eu achei foi até uma boa escolha. Eu né? fico curioso pra O ver o homem de Fernandinho, confiança do Guardiola, pode pra ver o falar. Fernandinho jogar de primeiro volante. É. Não sei se vai dar certo. No City já jogou de primeiro volante, Volante, segundo zagueiro. zagueiro. O Guardiola falou que se algum time tivesse 3 Fernandinhos, seria campeão sem precisar jogar. É o dele, né? Ia ser campeão sempre, assim. Mas olha que confiança no Mas, menino do Fernandinho que ó, esteve no 7x1, inclusive. Sim. O Fernandinho parece que recebeu até uma dieta do Guardiola aí pra perder um pouco de peso, sei lá. Não, aí é demais já. Aí o Juliano entre os titulares, hein? O Juliano não precisa perder peso? Juliano não, é o Whey mesmo. Só aumentar um pouco o número da camisa, só que tá meio apertado, eu acho. Senão vai estourar a camisa, né? Juliano, que O lembrando, braço pra tá quem não meio inchado. acompanha e não devem acompanhar mesmo, porque não tem por que acompanhar, o Juliano vai fazendo um ótimo campeonato russo, né, pelo Zenit. Mas aí na Rússia, né? Na Rússia. até Dois eu bons acho. jogos na Champions League, inclusive ele fez com a camisa do time que teve Hulk defendendo suas cores nas últimas temporadas. Então essa será a 9ª rodada das eliminatórias. O Brasil atualmente é o segundo colocado com 15 pontos. Saiu aquela mística que não iria para a primeira... Saiu a zica. Pela primeira vez da história pra Abemos Copa do Mundo. treinador, 2018 é logo ali. Lurian Ó, empolgado, tá hein? confiante o Lurian, hein? O ex é questão de tempo. O ex é questão de jogar uma Copa. Não, mas vamos jogar. É, E então, vamos ganhar. o Brasil é o segundo com 15 pontos, atrás do Uruguai, que tem 16. A Argentina também tem 15. A Colômbia fecha o G4 com 13. E o Equador, nesse momento, estaria indo para uma repescagem em quinto com O 13 destaque negativo é o Chile em 7º lugar com 11 pontos. Claro que tá apenas 2 pontos da zona de classificação. Mas mesmo assim, né, a equipe que ganhou as últimas 2 Copas Américas está aparecendo lá na parte de baixo da classificação. O Chile, que vem de empate com a Bolívia em casa. Bem- E na penúltima rodada, Olha a Bolívia, 2-1 hein? pro Paraguai, fora. E o Chile que encara o Equador fora hoje. É, Na exatamente. altitude do Olímpico de Atahualpa. E na Bolívia, lembrando que tem a volta do Marcelo Moreno, né? Agora que trocou o treinador, acabou a rixa dele com o Já técnico. jogou os últimos 2 jogos em que a Bolívia conquistou 4 dos seus 7 pontos. Parece que o Moreno... Seus 6, no caso. 7. 7, ele jogou pontos. 3 jogos. Olha Não, só, ele jogou 2 jogos e a Bolívia conquistou 4 pontos Do 6. dos 7 que tem. Ah, tá, do 7 que tem. Sete Dos 6 na possíveis. É, Sim. Matemática não é nosso forte. hein? Não. Confundiu a gente agora. Hein? Vamos passar, então, a rodada que acontece nesta e vamos aos palpites. quinta-feira. O primeiro jogo, então, entre Chile e Equador. Novamente, a Conmebol resolveu Sempre. colocar jogos acavalados Sempre. pra todo mundo perder. Pra todo mundo ver um pouquinho de cada É. um e no fim não ver nenhum. E o último jogo acaba 1 da manhã pra quem Ah, não, esse tem é que bom. acordar sexta Ah, cedo. 5 da manhã. Mas, tem que acordar, é. Então, o primeiro jogo é entre Equador e Chile, às 18 horas, no Equador. O que vocês imaginam dessa partida? Eu acho que é um jogo difícil. 1-1. 2-1 Chile. 2-1 Equador. Gol do Mina com dancinha. O Mina Ah. vai ser titular, o zagueiro do Palmeiras. O único brasileiro, acho que, nesse time, porque o Miller Bolanhos do Grêmio tá machucado, né? Novidades? Não temos. Olha só. Ele tá sempre ou na seleção ou machucado, né? Dessa vez ele tá machucado. Novo Cebola. Segundo jogo, então, às 20 horas. Ó, vai dar pra ver completo o Equador e Chile. E depois passar pra Uruguai e Venezuela. Acho que a Conmebol esqueceu de marcar um jogo entre esses dois pra o pessoal não conseguir ver. Então, Uruguai e Venezuela. No Uruguai. No Uruguai, acho que vai dar 3-2 pro Uruguai. Jogão. O Uruguai. 4-1 pro Uruguai, show de Luizito Soares e Cavani. Acho que 3-0 pro Uruguai e Venezuela. E o o bicho Uruguai- papão apenas E o Uruguai tudo pra manter a liderança nessa rodada, que é a Copa última América. rodada do primeiro turno, né? Exatamente, última rodada do primeiro turno. Joga em casa com a Venezuela, enquanto o Brasil... o Brasil também tem um confronto fácil, mas tem um ponto a menos, então creio que não. Às 20 horas e 30 minutos, para ficar trocando de canal e perder todos os gols dos 2 jogos. Paraguai e Colômbia se enfrentam no Paraguai. Nos Defensores del Chaco. Palpites. 3-1 Colômbia. Esse jogo é complicado, na casa do Paraguai. O Paraguai tá em 6º lugar com 12 pontos ali pertinho da zona de classificação. Acho que 2-2. Imaginem 1-1.
empatezinho. Às 21 horas e 45 minutos, então na Arena das Dunas, como comentamos, Brasil e Bolívia. Palpites para esse jogo. Palpite, Brasil O e terceiro Bolívia. jogo do técnico Tite à frente da seleção brasileira. Acho que vai ser um 5-1, acho. Pra empolgar. Confiança. 4x1. 4-0. O Brasil tem que levar um golzinho, lembrando pro Tite ver que essa não é a defesa titular, né? Inclusive. Sim. Thiago Silva vai estar no banco. O goleiro não é o titular, a gente tem um dos Mágoas. melhores zagueiros do mundo no banco. Tem o Quem é o Thiago Goleiro. Silva aí? Thiago Silva. goleiro... É o Thiago Silva. Não é o Gil, um dos melhores zagueiros do É. mundo que eu falei que tá no banco. Falou que temos. O Diego Alves, tá falando, né? que Diego pegou Alves, pegador de pênalti nato. eu acho que é injustificável a Poderia a ser não ele, convocação do Diego injusto. Alves. Nenhuma convocação, acho. Injustificável. Não Diego tem. Alves que pegou um pênalti cobrado pelo Griezmann nesse última Não, rodada, ele- que foi o troço. O Diego Alves, ele tá entre os maiores pegadores de pênaltis da história do Campeonato Espanhol. Olha só. No último jogo contra o Atlético de Madrid, ele pegou 2. Só pra começar. E o jogo foi ganho pelo Atlético de Madrid ainda. Não adiantou muita coisa. O último jogo então da noite, começando às 11 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Peru e Argentina, a Sem piadas seleção com Peru. hermana jogando fora de casa contra o Peru. Argentina sem o Messi, com o Lucas Prato, provável titular. Então vai ter um Pelo gol que eu do vi, o Prato. Lucas Prato pode ser banco do Higuaín. Então não teremos gol da Argentina. Não tem Então. gol, então vai Nem ser... se o Prato jogasse, não teria, eu acho. Porque a seleção, o Messi se machucou na última rodada dupla de eliminatórios, né? No primeiro jogo contra o Uruguai em casa, ele jogou e a Argentina venceu por 1-0. No segundo jogo, já contra a Venezuela, na Venezuela, sem o Messi, a Argentina jogou muito mal. Correu o risco de perder o jogo e acho que a seleção da Argentina depende muito mais do Messi do que parece. Mais que o Barça? Talvez. Acho Talvez que o mais, Barça ali, o não. Neymar e o Soares até às vezes Acho que conseguem. o meu palpite é 0-0. Joguinho feio que dói. Esse dormir na jogo é metade. 2-2. Jogo bom, cheio de gols. 2-1 Peru. Olha aí. Guerreiro decide. Peru treinado pelo glorioso Ricardo Gareca, ex-Palmeiras. Inestimável, Ricardo Gareca. Vamos falar um pouco então de Campeonato Brasileiro, destacando a 29ª rodada do Brasileirão, que teve Não início precisava. ontem, na quarta-feira. O Grêmio, inesperadamente, foi até Salvador, bateu o Vitória Malandramente na venceu o Vitória Exatamente. fora de casa. Venceu o Vitória fora de casa, voltou a marcar um gol fora de casa após 2 meses sem marcar longe da O arena. último tinha sido contra o Botafogo, na derrota lá no Rio, né? Por 3 Gol a 1. do Batista. Mas aí é um Batista. Então o Grêmio ganhou ontem, gol do Jailson após uma cobrança de falta do Douglas no segundo tempo. Meio sem querer, eu acho. Mas a cobrança de falta do Douglas foi boa. O que vocês acharam dessa atuação do Grêmio, essa vitória surpreendente do Grêmio fora de casa? A gente foi surpreendido, né? Como o Bruno disse. Ninguém esperava o Grêmio. Não digo jogar bem, porque o Vitória é um time bem abaixo da crítica. E o A Marinho gente- se machucou na primeira etapa, o craque deles ainda. aí foi Aí- metade do time saiu, né? A gente pôde ver no jogo de ontem que o Vitória, apesar da pontuação um pouquinho acima da zona de rebaixamento, ali 4 pontos acima, Tem 35 eu vitórias. acho que não dá pra descartar ainda, Não, porque não. é um time muito ruim. Quem vocês acham que ainda o Inter ainda disputa essa vaga pra Não, mas fugir? a gente tava falando de Grêmio e já De foi pra Grêmio. Inter, do Calma, nada. mas é, assim. calma, é zona Bruno. de rebaixamento, Não, a gente está calma, comentando, Calma, gente, do Vitória. Vamos falar do Grêmio primeiro, vamos falar de coisa boa. Aí o Grêmio, eu não sei se a gente pode dizer que jogou bem, mas jogou o suficiente pra ganhar do Vitória e poderia ter feito uma margem maior de gols. O Grêmio meteu o um Hen- Renato Ball ali, vamos dizer assim. O Henrique usando Almeida ali termos, né? perdeu, só ele perdeu acho que 2 gols. 3. Um inclusive... Henrique Almeida não pode fardar no Grêmio, né? Vamos falar bem a verdade. Não é um atacante qualificado. Obrigado, ele- Grêmio, por ter levado ele. O Grêmio, não sei, não entendi ainda a contratação do Grêmio, se for por birra, alguma coisa assim com o Inter, que o Inter tu não acha? tinha assinado com o jogador ainda. Ele não é um jogador que tem uma qualidade na finalização. Ele fez um meio ano bom no Coritiba, marcando 12 gols em 20 partidas, ajudando a salvar o Coxa, mas mesmo assim no Grêmio nunca apresentou nada, se envolveu em confusão com a torcida, inclusive deu uma de Fabrício ali Mandou a torcida, pra torcida lá ir longe. Eu acho E que ali da poderia ter- mesma maneira ele é bancado pelo treinador, que prefere escalar E ele. o Renato que e gostou tem do jogo do confiança. Henrique Almeida ontem, né? Disse que só tirou ele de campo porque ele tava cansado. O Olha Henrique só. Almeida perdeu um gol cara a cara ali num passe do Wallace. Depois ele ia fazer um golaço, que deu um drible de letra num cara lá. Mas ia ser sem querer, Ia daí. fazer sem querer, acabou perdendo. Eu acho que o G6 deu uma motivação maior pro Grêmio, quem sabe, E pros times do meio pra do todo campeonato mundo, né? ali, né? tudo meio ali.
E se o Grêmio tivesse empatado ou ganhando, acho que já estaria no G6 já. Tá um ponto atrás, né? O Grêmio ganhou. Agora, no momento, tá 2 pontos atrás do 2 G6. pontos. Ó, estaria do já dentro Atlético do G6 se tivesse Paranaense. ganhado do Cruzeiro, Mas aí quis entregar a rapadura, É. né? Não sabia da mudança da Comebol sabia ainda, ainda. foi entregar pra rebaixar o amiguinho e É. aí complicou. coleguinha. Olha só, acusações, hein? Não, Não, são suposições. Suposições. Não temos provas ainda. O time do Grêmio ontem que não contou com a presença do Luan, que tomou o terceiro Que amarelo. acidentalmente tomou o cartão contra Mais o uma Cruzeiro acusação. pra ficar fora contra o Vitória. O Marcelo Oliveira foi outro que não Que acidentalmente. entrou em campo. E o Iago, que Entrou a torcida bem nervoso, né? Bah, achei bem fraco o lateral. Não sei se é só uma amostragem, um jogo meio na fogueira, assim, fora de casa, né? Mas eu não vi, assim, a qualidade que a torcida esperava dele pra assumir a titularidade no lugar do Marcelo Oliveira. O Apesar Marcelo- dos pesares, acho que o Marcelo Oliveira ainda quebra um galho O ali. melhor lateral esquerdo que o Grêmio tem no elenco é o Hermes, que jogou a carreira dele fora há pouco tempo. Ele só quis ser mais valorizado pelo seu futebol, né? Mas não... Calma, Hermes. Não é pra tanto assim também. Passando os outros resultados da noite de ontem, então o Grêmio que não entrou no G6 devido à vitória de virada do Atlético Paranaense por 3-1 contra a A Chapecoense. Chapecoense que entregou o jogo no final de semana passado para prejudicar Olha só. o Figueirense, o seu maior rival, ou o Inter também, que é um Um rival também? É um rival é também. rival pra Final eles, de semana né? passada, a Chapecoense levou 4 gols do Vitória no primeiro tempo. Em casa, inexplicavelmente. E aí ontem também perdeu pro... Saiu ganhando com o gol do Felipe Machado, mas tomou Mas a virada agora no a segundo Chapecoense que agora tem 3 derrotas tempo. consecutivas. Tem que abrir o olho pro rebaixamento, a Chape, né? Não, 38 pontos já tá... Tem que abrir o olho pro rebaixamento. Não, acho que tem que ficar meio... Não, mas é um, Acender a luz time, amarela. é um dos times mais chatos do campeonato, Sim. que ganha os jogos em casa. No próxima rodada joga com o Sport em casa, inclusive. Acho que ganhando já vai pra 41, fica bem perto de escapar, definitivamente. Exatamente. Outro jogo que nós tivemos na noite de ontem foi o Sport empatando com o São Paulo em casa pelo placar de 1-1 com um golaço do Diego Souza. Bom resultado pro Inter. Mantém os dois na briga, porque os dois jogam um futebol de rebaixados, eu diria. O meio pra frente do São Paulo é tenebroso ver aquele time em campo. O Michel Bastos, acho que já deu o que tinha que dar. Não tá mais afim de jogar futebol. O Luiz Araújo e o O Luiz Araújo merece chances, eu O acho. próprio atacante Carlos. Jean Carlos, que foi contratado, acho que merece um pouquinho mais de mais, alguns minutos a mais em campo. O Michel Bastos definitivamente não pode jogar mais. O Matheus Reis também, que foi o lateral esquerdo, que saiu jogando, entregou uma bola bizonha. Foi substituído pelo Buffarini, o argentino, que entrou Que e deu também conta entrou do recado. improvisado porque o Carlinhos estava jogando no meio. Eu acho que o Ricardo Gomes está meio atrapalhado como treinador do São Paulo. Parece que ele não sabe bem o que faz, muda o time Ele a não toda conhece rodada. muito o elenco, parece, alguma coisa assim. E o São Paulo vem com 36 pontos ali. Ainda sofre 5 riscos. pontos acima da zona do rebaixamento, mas não pode relaxar, né? Senão. Em duas rodadas o Inter pode buscar o São Paulo. Sim, mas esses Não. 5 pontos acima da zona de rebaixamento podem virar apenas 3, caso ocorra uma vitória do Inter na noite de hoje, né? Outra partida de ontem, então, na Arena Corinthians, em Itaquera, o Timão empatou com o Atlético Mineiro por 0-0 e saiu Corinthians reclamando que, da arbitragem. Segundo informações, foi roubado dentro de casa. Eu hein? vi o Pode jogo, isso? tive a oportunidade de ver o jogo e o gol anulado do Gustavo no primeiro tempo ali foi bem polêmico, O podemos Gustavo dizer. que ia fazendo jogo seu virou. primeiro gol com a camisa do Corinthians, né? Desencantando. Uma contratação talvez contestada O pela Gustavo torcida. fez uma tatuagem na perna dele com a camisa do Corinthians. Tá bem fácil pra ele trocar de time dentro do Brasil agora. Agora, né? Ah, não. São Pode Paulo, jogar no Palmeiras é fácil pra ele. ir jogar. E Inter também é fácil mesmo. É. Outro jogo de ontem, o último jogo de ontem, o Santos com uma camisa azul e amarela. Ficou feinha, Horrível, ficou feinha. horrível. Eu quero fazer um apelo para os clubes brasileiros. Não façam Eu mais. assino embaixo desse apelo. Não façam mais terceiros uniformes que Com não. cores distintas do dos- clube. É. Não, essa eu não assino mais fácil. Terceira camisas bonitas. Não, deixa não, pros para. times da Europa A do, fazer. Barça, a do Barça é bonita até. A do Tá, Ba- mas do se o Santos é Barça, preto e mas- branco, faz uma camisa branca e preta. Acabou. Ou cinza, mistura as duas cores e faz um cinza. Isso, não bota azul, não copia o Boca. Ficou Então o bem, Santos, bem feia aquela camiseta. Santos do venceu o Fluminense em casa pelo placar de 2-1. E se manteve, se manteve no G4. no G4, que não importa mais, né?
Na- O na- G4 leva ao mesmo lugar que o G6, né? Que é uma vaga na pré-Libertadores. a briga, talvez com do Santos agora, que chegou a 51 pontos, pode ser com o Atlético Mineiro, que tem 53 e tá na terceira colocação. O Flamengo tá em segundo com 54, mas tem um jogo a menos. E o jogo Lembrando é fácil. que os 3 primeiros vão direto pra Libertadores e o quarto, o quinto e o sexto vão pra pré-Libertadores. Exatamente. E hoje, nesta quinta-feira, dia 6 de outubro, o Inter joga contra o Coritiba no Beira-Rio, mais um jogo com portão aberto aos sócios, assim como aconteceu na vitória por 1-0 contra o Figueirense. Mais um jogo valendo 1000 pontos. Mais um jogo sendo encarado como decisão para o Inter. O Inter Final de que mundial. atualmente é o 18º colocado com 30 pontos, está a 3 do Cruzeiro, o primeiro fora da zona de rebaixamento, e Curitiba que é o 12º com 36, que ainda corre risco e pode se aproximar novamente caso o Inter vença na noite de hoje. O que vocês imaginam do time? Como vai ser a postura? Vai ser a mesma contra o Figueirense? Um primeiro tempo muito bom, indo para cima. Se o primeiro tempo se o Inter jogar no primeiro, se o Inter jogar contra o Coritiba, como jogou no primeiro tempo contra o Figueirense, acho que talvez a vitória venha. Mas se fizer um golzinho e se acadelar no segundo, vai ser bem complicado, porque o time do Coritiba é bem melhor. O Curitiba, exatamente, o Curitiba não é o Figueirense. É. O Inter, eu gostei do jogo do Inter no primeiro tempo contra o Figueirense. Teve boas trocas de passe no meio campo. Várias O Alex chances foi bem de gol. participativo. O goleiro, se não fosse o goleiro, poderia ter sido 2 ou até 3-0 no primeiro tempo. Goleiro que é muito bom, inclusive, o Gatito. E já tem clube brasileiro de olho para 2017. Eu vi falar no São Paulo, Flamengo no Palmeiras, e O no São Paulo Flamengo. seria bom tempo. E o Inter precisa manter a postura do primeiro tempo, como o Gregory falou, em todo o jogo contra o Curitiba, porque caso... O segundo tempo contra o Figueirense foi meio assustador, né? Foi Pro Inter. bem ruimzinho. Decaiu muito o ritmo do time. As peças ali no meio campo parece que cansou o Alex. O Seiras parece que jogou pra ele. O Fernando Bob saiu machucado. O Faz Alex falta? Faz um pouquinho, eu acho. Contando ele que o Eduardo Henrique vai entrar, eu acho que não muda muito. O problema daí são as opções, né? Que vai ficar o Anselmo, porque o Fabinho também tá machucado. Meu Deus. Não dá. O Alex meio cansou, mas eu acho que o time ficou meio nervoso ali, querendo que o jogo acabasse logo pra garantir os 3 pontos. Acho que o jogo contra o Curitiba, acho que eles vão jogar um pouco mais. Acho que pode ser que tenha saído um pouco do peso das costas, né, com essa vitória. E o Alex é titular desse time? Acho que sim. Principalmente quase no primeiro tempo ali. É Só o não que pode tem. cobrar falta e nem escanteio. E o Anderson? O Anderson... O Anderson não. Eu não sei, eu daria mais uma chance pra ele, mas... Eu botaria pra jogar só pra se queimar com a torcida, mas não sei também. Não Pra tá se Não queimar vejo mesmo. muita diferença entre ele e o Alex no momento. Também não, No momento das carreiras que eles estão já há mais de 30 anos. Apesar de que se... O Anderson tem 28, não? 28. Com Parece mas- que- Parece que tem uns mas 40 com já. um futebol de 39, quase aposentando, né? É. Querendo largar. Se o Anderson jogasse tudo que sabe, acho que seria o cara pra comandar o Não, Inter. ele não estaria no Brasil, ele estaria na Europa se ele jogasse tudo. Ele que seria ele titular do soubesse. Manchester United. Não, aí é já pegou pra- pesado. Quem sabe No um Milan ali, que Leicester tá City mal, também. Inter, Milão. Palpites pro jogo de hoje do Inter? Eu não tenho. 6-0. 0-0. Já que é opcional o palpite, eu não É tenho. opcional. 0-0. 6-0 tá bom já. 6-0 pra quem? Inter. Lembrando que se o Inter Meio não gol do vencer, Pode ser. já pode beijar a viúva, né? E encomendar o ramo de flores. Vai ficar bem complicado. Se o Inter não vencer, complica bastante. O Inter que nas últimas rodadas ainda vai ter alguns jogos em casa. Mas Vai. na próxima rodada, após essa do Coritiba, o Inter vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. Tem que ir pra cima. Depois recebe o Kamikaze. Flamengo. Com o Rote ir pra Kamikaze também. cima? Hã? Com o Rote ir pra cima? Depois, mas tem que ir pra recebe, cima, depois recebe o Flamengo. Depois sai pra jogar contra o Grêmio. Recebe o Santa Cruz. Não, o Grêmio tem que jogar fechadinho. Fora de casa, depois contra o Palmeiras. Palmeiras e ir pra cima também. E Qualquer depois ponto lá. fecha o campeonato com o Ponte Preta em casa, Corinthians fora, Cruzeiro em casa e Fluminense fora. Uma coisa que prejudicou o Inter, talvez esse G6, Que os times que ele vai enfrentar ainda estão na disputa do G6. o Inter poderia chegar no final do campeonato e pegar a Ponte e o Fluminense de férias. Corinthians de férias, Grêmio Não, de mas férias. o Corinthians já tem uma motivação que a gente já tá sabendo, que é rebaixar o Inter em casa. se Igual for que o Inter possível. fez em 2007, Exatamente. né? O Corinthians pega o Inter na penúltima rodada, se eu não me engano, Parabéns, Lá na- Pifra. lá na Arena Corinthians, e eles vão com tudo pra tentar rebaixar o Inter lá. Seria o Corinthians que a gente pode dizer que força uma rivalidade com o Inter, né? A cada vitória contra o Inter, eles relembram aquele caso do DVD e Eu tudo. acho que porque já foi, semifinal de Campeonato Brasileiro. É a Nos anos Final. 70, Foi final, o Inter venceu final o de Copa do Corinthians. Brasil também. antepenúltima rodada, o Corinthians contra o Inter.
Ainda É, não, mas o ainda. Inter ali é um jogo que o Inter pode escapar ou pode se afundar ainda mais, né? E esses jogos contra a Ponte e o Fluminense, o Inter poderia pegar os dois de férias já, mas eles provavelmente vão estar lutando pelo G6 ainda. Provavelmente. Passando então ao complemento da rodada, que acontece no final de semana, no sábado, às 9 horas da noite, o Cruzeiro recebe a Ponte Preta. Mais uma partida em casa do Cruzeiro que vem da vitória contra o Grêmio, e o Cruzeiro que atualmente é o primeiro time fora do Z4. Que esse jogo Vamos dá lá, 1 a 1. Ponte. Acho que dá... É onde? Cruzeiro e Em, Ponte? em Cruzeiro. Em Cruzeiro? Cruzeiro. Acho que dá um crimezinho da Ponte, eu acho. 1-0. 2-0 Cruzeiro. Aí, No, confiante. no domingo, então, no novo horário de jogos que teremos a partir desse final de semana, que é às 17 horas de Brasília, o América Mineiro recebe o Palmeiras, o jogo que será no Paraná. O América já largou, né? Já vendeu o mando de campo, já não tá mais nem aí. Esse jogo, porque já sabe que vai cair. esse jogo se cogitou ser até na Arena Palmeiras. Eu vi isso aí. No Allianz Parque. 5-0 pro Palmeiras. Não é pra tanto assim. Acho que 3 a 1 pro Palmeiras. 2-1 pro Palmeiras. Sofrido, virada ali no segundo tempo. O Figueirense recebe o Botafogo em Santa Catarina. Botafogo... Acho que dá um 0-0. 0 a 2. Show do Camilo. 3-0. Vamos, Bota. 3-0. Vamos, Fogão. 3-0 pro Figueirense. E fechando a rodada, o Flamengo vai jogar contra o Santa Cruz, o Santinho, em Cheirinho, 19º. olha só. Cheirinho. Sentindo cheirinho aí. Cheirinho de goleado pra cima do Santa. Cheirinho de crime? Acho que é. Acho que Eu não. voto no 1-0 pro Santa Cruz. Olha aí. 2 a 1 pro Flamengo. De virada. 4-0 pro Flamengo. Olha só aí. Ao natural. Confiança. Tá, essa parte a gente vai cortar. Tá, então 4-0 pro Flamengo ao natural. E vamos chegando ao final de mais um Peladeiros. Aqui falamos bastante de Libertadores, também de Brasileirão, as chances de Inter e Grêmio nesse Brasileirão, sobre a seleção brasileira que entra em campo nesta quinta-feira. Se despedindo de quem participou aqui. Até mais, Lurian. Até o próximo programa. Vamos torcer para que o Inter respire sem a ajuda dos aparelhos na próxima semana. Gregory. Até a próxima aí. Então tá, galera. Até a próxima. Peladeiros fica por aqui.